Olha só, aqui é o Thiago Queiroz. Antes da gente começar a ouvir nosso episódio de hoje, saiba, a gente tem a nossa primeira camiseta, Risos, 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 Sir, a frase mais eternizada pelos nossos e-mails supimpas. Você agora pode ter essa mensagem linda na sua camiseta, uma camiseta linda, bela. Então corre lá, paizinho.com/loja, você pode garantir a sua camiseta supimpa e tirar onda com seus amiguinhos. Tricotox. Você é assim, um sonho pra mim. Caralho, brother. Até Ele consegue. Você, deixa amanhecer. Até quando eu me deito. Bem clarão. Me guiando dentro da escuridão. Sejam bem-vindos. Eu tô sem voz, cara. Eu tô muito atônito. Tô até apaixonado agora. Muito bem, seja bem-vindo a esse Tricotox com essa abertura horrível e ridícula do Berto. Meu nome é Thiago Queiroz. Aqui é Victor Urives. Aqui é Thiago Berto e você vai ficar com tribalistas na cabeça. Eu tô mesmo. Ai. Vitor, qual é a sua sofrência do dia? Então, quero falar de um assunto muito triste, infelizmente, que temos que falar. Diga. Estava eu assistindo TV de manhã cedo, vendo aqueles programas matinais. Programas matinais? De notícia. De notícia? De Pô, notícia. Jornal da Manhã, vai, Vitor. Isso aí, Jornal da Manhã. Aí, nisso, uma das reportagens, a gente tá com uma sequência frenética de feminicídio, né? Ou de tentativas de feminicídio. E uma das reportagens foi aquela recente do ex-namorado, ou enfim, namorado na época, não sei, não importa, um cara aí babaca do qualquer da vida, que espancou a namorada e largou na rua, na estrada. Pesada, né? Aí... isso não é um babaca, esse é um criminoso, né, É um criminoso, cara? né? E nisso, passou na TV, né? A gente ficou meio assistindo, meio que, porra, foda, né? Chocado assim com essa situação, né? Bizarro. Até fico conversando isso com minha mãe, né? Como minha mãe fala, pô, tá aumentando o número. Eu falei, mãe, nem tá aumentando. Na verdade, tem mais mídia, né? Provavelmente isso sempre existiu. Tá aparecendo mais, Só tá né? aparecendo E mais. estão dando o nome correto. E estão dando o nome correto, exatamente. Uhum. Aí nisso vem e fala, papai, por que o moço jogou a mulher na estrada? Eita! Aí dá essa, e agora o que eu falo? Hein? Não esperava essa, veio do nada. Porque tem muitas coisas no contexto, né? Tem a questão do feminicídio, tem muitas coisas que envolvem isso, né? Cara. E eu tentei sair da maneira mais realista possível, né? Capitão... Como é que é o nome? Capitão Fantástico. Não, Capitão Fantástico na veia. Eu falei, filha, o que acontece? Tem um homem que é mau, que ele acabou batendo... ele bateu na moça e botou na estrada. Ele precisa ser preso porque ele fez algo errado. Tentei fazer da maneira que me veio na mente na hora. Aham. E aconteceu. Obviamente, como toda criança, ela escutou e seguiu pra ela. Como ela absorveu isso, eu não sei. E de que forma vai ficar, vamos ver. Mas foi a reação que eu tive na hora. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou começar a falar sobre esses assuntos pesados com uma criança? Não que eu vá falar com ela, mas caso ela me pergunte, né? Então. Ô filho, vem cá, vamos ver a notícia do dia. Abre o G1 e lê os comentários. Vamos mostrar lá, a humanidade. Filha, tá na hora do Cidade Alerta, vamos lá. Cidade Alerta, exatamente. Ai, tô rindo, mas de desespero. Não, mas olha só, a quantidade de informação ruim, né, no geral. Informação é informação, seja ela boa, vindo de uma notícia boa, vindo de uma notícia ruim. Pelo que eu li, eu não consigo a fonte agora, porque eu vou ter que pesquisar e ver, mas eu tava vendo que existe um estudo que diz que consumir notícias ruins te faz mal. Ah, Sim. mas aí eu não vou consumir notícias? Não é isso. O problema é que a quantidade de notícias ruins vinculadas hoje é o que dá ibope, entendeu? Eu entendo. Não faça disso a sua vida, né? E aí o gancho que eu quero trazer pra isso é que a quantidade de coisas ruins flutuando na frente de uma criança hoje tá absurda. Sim. Entendeu? As crianças estão ganhando consciência das coisas ruins com muita facilidade. Ganhando consciência não, né? Tá chegando a elas, e aí algumas talvez consigam gerar alguma coisa com isso, outras talvez nem consigam lidar, dependendo do tipo de notícia, como essa, né?
Por exemplo, o Noah falou, né, quando rolou lá Brumadinho, ele falou, como é que é? Choveu muito, né, pai? Tem muita lama. Aí eu falei, não, filho, não choveu, foi um desastre mesmo, aconteceu de uma barreira romper, tinha muita lama que eles estavam tentando colocar numa piscina gigante. Né, tentei ser um pouco mais lúdico, né? Tipo, tinha uma piscina muito grande com muita lama, e aí essa piscina quebrou, e aí a lama escorreu, e aí acabou machucando algumas pessoas e tudo mais. Aí ele, tá. E quem fez a piscina? Aí eu falei, fodeu, aí não dá pra explicar, entendeu? Não, filho, a piscina quebrou, foi uma empresa que fez a piscina, e aí a piscina quebrou. Mas a empresa vai consertar as coisas, né? Óbvio que eu não precisa de detalhes, né? Zero pretensão de tentar explicar isso. Eu falei, não, a empresa vai consertar e vai limpar a lama. Né? Tipo, pra uma criança a gente pode até falar isso, né? Tipo... Sim, cara, olha só. Eu tenho algumas coisas pra comentar sobre isso. A primeira eu sei que as crianças estão muito mais expostas hoje em dia a notícias ruins, mas eu não acho que seja porque elas estão realmente expostas, e sim porque as notícias ruins elas estão muito mais acessíveis hoje em dia, porque a gente está na era da informação, né? Tem internet, tem informação para tudo que é lado, qualquer hora você abre o Facebook, tem alguma merda acontecendo, e o algoritmo ele é feito para isso, porque ele sabe que notícias ruins e coisas que, né, ou promovem medo ou ódio, eles vão se propagar muito mais, e eles querem que isso se propague muito mais. Então é o que vai acontecer mais na tua timeline se você ficar interagindo com isso. Então eu acho que as crianças estão mais expostas por causa disso. A gente também era muito exposto, mas não tinha tanta informação disponível na nossa época, quando a gente era criança. Mas assim, era de lei, eu criança e tô ali assistindo o Jornal Nacional de Rabeira, né? Sim, foi bem assim, nesse tipo mesmo. A gente é criança... Arrumando pro trabalho e vendo TV, notícia da manhã, ouviu. Então, eu lembro, tipo, sei lá, a gente era criança ou pré-adolescente, eu não lembro mais do timeline do negócio, mas rolando Guerra do Iraque, rolando várias paradas bizarras, rolando Anthrax, por exemplo. Eu lembro que, tipo, tinha uma parada que eu fiquei apavorado quando era criança. Foi na época do 11 de setembro, se eu não me engano, Sim, Anthrax. Isso. Mas eu lembro que quando eu era criança mesmo, eu fiquei apavorado quando rolou o surto de ebola. Tá ligado? Lembra? Não Teve lembro. até no Fantástico. Lembro, caralho, fudeu, foi meu irmão. meados dos anos 90 ali. Então foi a época que eu tive contato com uma doença que tava matando muita gente e que aparecia aquelas imagens super fortes, cara, assim. Eu lembro que eu fiquei boladaço com ebola porque foi numa época que tinha um filme, se não me engano, chamado Contágio. Contágio, eu lembro. Acho que foi mais ou menos na mesma época. Eu acho que era Contágio o nome do filme, mas era um filme que tinha a mesma premissa de um vírus criado e blá 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 blá. Óbvio, dos macacos? Eu não lembro, cara, mas tinha era os 12 um vírus macacos, desse né, aí. que era uma pegada dessa também. Os 12 macacos. Desse aí, da nossa época que eu lembro, era muita campanha de AIDS, que eu lembro que me marcava bastante. Ah, é? Pra mim com certeza foi a ebola, cara. Mas enfim, não é sobre isso que eu queria dizer. Eu só queria dizer que sempre existiu, a gente sempre teve exposto, mas nunca foi tão noticiado quanto as coisas hoje em dia, né? E outra coisa que é importante a gente sempre lembrar, acho que a gente já falou em outra ocasião aqui, que nós somos o filtro do mundo para os nossos filhos, né? Tipo assim, uma criança de 3, 4 anos não tem a menor condição de entender o que é feminicídio, não tem a menor condição de entender que, sabe, assim, dentro até, inclusive, de algumas pedagogias, existe essa visão de que a criança, nesses primeiros anos de vida, ela é completamente inocente, a visão que ela tem do mundo é que o mundo é bom. Então, se a gente começa a dar informações para ela de que o mundo é ruim, de que o mundo é inseguro, isso causa danos para ela também, entende? Então, eu sei que é legal a gente tentar buscar falar sempre, né, a verdade, ser justos e retos ali com os nossos filhos. Mas a gente tem que entender que nossos filhos não estão aptos a entender muitas coisas, né? Nessa idade. A gente não precisa se dar o trabalho de tentar ficar explicando tudo. Exatamente. E ser um filtro não significa mentir, significa proteger de um mundo para o qual elas ainda não têm capacidade emocional para absorver e entender aquilo dali. Então, para elas o mundo é bom e a gente tem que, né? Eu sei que o mundo é injusto, inclusive a ponto de que existem crianças em situações que é impossível que os pais consigam fazer esse filtro efetivamente. Né? Tipo as crianças que vão pra escola e vê um cara morto na porta de casa. Então, assim, é uma situação.
Tudo bem que a associação é muito menos drástica do que isso, mas ok, você não tinha controle naquele momento ali, eu não sei se você desligasse, mas enfim, ali estava acontecendo, né, ela já viu e agora você tem que lidar com isso. Então, eu sinceramente não sei muito bem como eu reagiria, porque a gente até tem uma certa precaução de não deixar nada ligado que possa ocasionar isso, sabe? Tipo, não quero dar margem para esse tipo de coisa acontecer. Pra justamente, assim, eles não tem que ver isso, a gente tenta não ver. É tipo, se a gente deixa a televisão ligada em algum lugar, a gente vai deixar no Animal Planet, que no máximo é um leão comendo uma zebra e, tipo, é um pouco mais fácil, apesar de ser igualmente violento, é um pouco mais fácil de você explicar pra ele o que tá acontecendo ali. Que, o leão tá comendo, se não comer, morre. Na minha casa, às vezes, como provavelmente na casa do Vitor, acontece de, tipo, os adultos estarem vendo televisão. Sim. Porque não são só os pais que estão ali, né? E aí, fatalmente, às vezes, a Eva, sei lá, tava brincando com alguma coisa, ou parou de brincar e começou a prestar atenção sem querer naquela programação que não é pra ela. Entendeu? Aí você não pode evitar que as outras pessoas da casa parem de ver televisão e tal. É difícil. Na melhor das ocasiões, poderia rolar uma conscientização geral de, tipo, né, tentar... De evitar, enquanto a Eva está em casa, enquanto, por exemplo, o Noah está em casa, não ver aquele tipo de programação. Exato, mas eu sei que é difícil pra caceta. É praticamente impossível, dependendo do arranjo que você tiver. Mas uma das coisas que a gente faz aqui em casa... com o Dante, principalmente porque o Dante com 6 anos ele começa a ficar atento. Tem 6, né? Dante tá até grandinho. Cara, ele começa a estar muito interessado, curioso, ele quer ouvir, sabe? Ele quer ouvir conversa de adulto. Então eu já falo bastante pra ele assim, olha, Dante, isso aqui é uma conversa de adulto, cara. Ah, você falou isso. Isso é conversa de adulto, é uma conversa que eu tô tendo com a mamãe, não é conversa de criança. Então, vai lá brincar, vai fazer outras coisas, isso aqui é uma conversa de adulto. Então, às vezes eu falo assim, olha, isso aqui que tá passando é coisa de adulto, é uma coisa que é difícil de eu explicar pra você que é criança e você tem que entender e tem que aceitar isso. Então, existe também essa relação, de falar assim, olha, isso aqui não é pra você, tá? Aconteceu isso, e no caso ela pergunta lá, por que esse cara fez isso? Eu acho que esse o caminho que você fez é o caminho que provavelmente eu faria, sabe? De tipo, olha, tem algumas pessoas que elas, né, são mais e tudo, e elas vão, tipo, um vilão, e aí, sabe, tenta dar uma ludicidade, ela fez isso porque ele é um vilão, mas assim, os outros homens bons, eles vão lá atrás dele, vão fazer com que ele, né, pague pelo que ele fez e tal, e tenta dar, como o Berto falou, bota uma ludicidade aí pra acalmar um pouco, porque se a gente começa a falar assim, não, porque esse homem é mau, porque aquele homem é mau, porque aquela mulher é má, não sei o quê, ela pode mexer um pouco também com o senso de segurança dela no mundo, que é importante, né? Tipo, parte do que você constrói com ela é fazer com que ela se sinta segura no mundo, né? Porque esse é o momento que ela precisa se sentir seguro. Com 12, 13 anos, talvez ela já veja que o mundo não é tão seguro assim, né? Na verdade, a partir dos 7 anos, ela já vai começar a perceber que o mundo não é exatamente perfeito como ela sempre achou, mas faz parte do desenvolvimento da criança, sabe? Entendi. Entendeu? Fez sentido? Muito, muito. Eu gostei da parte eu não pensei na parte lúdica. Na hora acho que fiquei tão impactado que eu pensei em tentar explicar a situação Foi a primeira vez que aconteceu, né? Foi. De então. uma maneira mais simples. E aconteceu, no dia seguinte, se não me engano, aconteceu uma outra similar, que eu não tô lembrando agora. Mas esses foram 2 eventos. Mas tipo isso também, de tipo ver TV? Tipo esse. Não foi vendo TV, não. Foi o quê? Eu acho que eu tava conversando com minha mãe também sobre algum outro assunto, e a Eva perguntou sobre o assunto. Então aí nesse caso eu usaria a carta, não, olha só, isso aqui é conversa de adulto. Você não tem que prestar também atenção em conversa de adulto. Também gostei. Falo isso direto pro Dante. Dante, isso aqui não é conversa de adulto, cara. Você não tem que prestar atenção. Vai lá fazer suas coisas de criança. Porque eles precisam entender também que existem coisas de adulto, coisas de criança, e que tem coisas de adulto que ele não tem cabeça para acompanhar. E é bom falar assim, olha, isso aqui são coisas que são muito difíceis para você que é uma criança entender. Então confia no papai, vai fazer essas coisas, que isso aqui é conversa de adulto. Gostei. Pegar a parte lúdica, uma coisa que eu não tinha usado na hora, e conversa de adulto. Isso aí. Eu uso muito esse artifício do coisa de adulto, coisa de criança com ela. Muito pra comida, muito pra comer em certos lugares e... Não sei, na verdade. Não lembro agora, mas... Às vezes se portar eu tô muito cansado. e beber... Não, mas... bebida, comida, se portar, ou fazer alguma coisa que uma criança não faria. É coisa de adulto. Mas não abusa também. Não faz com que, tipo...
Não, o que você tá comendo esse bolo, papai? Não, isso aqui é coisa de adulto. Não é um artifício que eu uso todo dia. Eu acho isso pra ocultar a hipocrisia. Coisa não, de adulto não. não é. Coisa de adulto não. Então, cerveja. Filha, cerveja. Isso eu faço escondido mesmo. Água geladeira, como rapidinho uma parada que ela pode botar aí. Hipocrisia eu faço escondido. Escondido. Não faço na frente dela. Não deixa ela com gostinho na boca. Mas é bem por aí. Lúdico e o coisa de adulto. Beleza, tá anotado. Boa. O que você tava falando, Berto? Não, eu tava falando de bebida, de... sim, que é isso? do É cerveja e tal. O Noah cerveja falou, de não, adulto. quero beber, quero provar. Eu falei, não, é de adulto. Mas eu quero provar. Eu falei, cheira. Aí, é ruim. Tá bom. Tem que ser. Então, quero provar. Não, você não vai provar. Vou dar um de menos pai aqui. Eu fui nessa aí, cheira e tudo mais, falei, bota o dedo pra você ver como é ruim. Que eu fiz, porra, cerveja amarga, né? Ela não vai gostar. Gostou. Ela botou o dedo, botou na boca, ela queria mais. Falei, caraca, me ferrei, meu irmão. Falei, não, filho, isso é de adulto, não pode. Já provou, chega. Que merda, cara. Aí acabou. Que merda porra nenhuma que... Não. Quando a gente era criança, a gente colocava, nego dava de zoação com a gente. bebia espuma, Então, mas mãe, eu odiava. lembro. Mas eu Eu odiava. bebi espuma da cerveja Eu da minha também mãe. odiava. Hoje em Só de dia me espuminha. dá aí um galão que eu bebo. Então, mas aí que tá, quando eu era criança eu odiava, pô. Mas eu ri porque eu lembrei da Anne que ela também fazia isso. Ela tomava espuma. Ela adorava beber espuma. Também. Ela pedia pro pai, posso beber pedia. espuma, beber. Só que aí, tipo, depois de burra velha, ela descobriu em algum lugar que ela leu que a espuma é o lugar que tem o maior teor de concentração de álcool. Mentira! Caralho, Então, tipo, brother. tu pegava o bagulho mais alcoólico da parada. Quer dizer, isso E é o os que ela pais falou. achando que era, não, que não é nada, é só espuma, né? Caraca, bizarro. Cara. Eu também bebia muito espuma quando pequeno. E ela falava eu que pedia. ela se sentia meio felizinha, assim. Não, nunca. Eu não sabia que cerveja deixava... Eu nunca tentei tanto. Eu provei pouquíssimas vezes quando eu era moleque e falava, merda mesmo. Mas enfim, Parece. a dica que eu dou, não deixe sua filha experimentar. Pode ser que ela goste. Pode ser, é Ou verdade. enfim. Calma, não precisa ser, né, tão aberto eu assim errei, com seus filhos. eu Isso errei. aqui é coisa de adulto, porra. Aprenda com os erros. Não faça os erros. A gente uma vez deu o café descafeinado pro Dante. O Dante era bem pequenininho, não tinha nem Gael ainda. Ele disse assim, vamos dar, a gente toma sem açúcar, vamos dar pra ele que ele não vai odiar. O filho da puta adorou, cara. Foda. Ainda bem que era O moleque descafeinado, adorou, né? cara. Era descafeinado. Mas, porque era um desses, você vai na loja, naquela loja lá de café caro, de cápsula, que não tá pagando. Aí você vai lá, você dá teu CPF, você pode tomar quantos café de graça você quiser, né? Então me dá um descafeinado aqui pro Dante. Aí o Dante tomou, adorei, não sei o quê. Eu falei, Senta agora. Arturo, parabéns. É ruim, hein? Mas é isso, então. Muito bom, gostei. Fica aí essa dica, então, da coisa de adulto, coisa de criança Diga-te. E ser lúdico. e ser lúdico. Agora acabou. Acabou o quê? Acabou tudo. Acabou tudo? Beijo, Acabou o tchau. teu gosto de paz? Gente, tô aqui nem ping-pong, olhando pro lado, olha pro outro, olha pro lado, olha pro outro. Olha pro lado, olha pro outro. Então é isso, chega de Tricotalks por hoje. Espero que tenha ajudado você aí também, não só o Vitor, né? Porque a gente não faz esse podcast só pro Vitor, a gente faz pras outras pessoas também. Eu tomo ele para mim. Resolverei os problemas. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau! Beijo, boa semana, Supimpa. Valeu. Você é assim, um sonho pra mim. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.